Aqui no estúdio conosco o Valmir, o gerente executivo do Senai, do SESI Senai, Valmir Cabral, que está conosco aqui, né, Marcelo? E você que está nos acompanhando pelas redes sociais e também pela 106,9, para fazer um balanço do trabalho do SESI, do Senai, da Fiesc, enfim, né, aqui na nossa região, porque teve muita movimentação, muitas ações, projetos interessantes, e o Valmir está aqui para falar conosco. Valmir, quero ver aqui pela janela, ainda boa tarde, né? Apesar do tempo nublado e chuvoso, mas ainda é dia. Boa tarde, obrigado por estar aqui conosco, mesmo de férias, né? Mesmo de férias, para falar um pouquinho sobre, fazer um balanço aqui sobre os trabalhos que vocês realizaram durante o ano de 2025. Com certeza, Marcos, muito boa tarde também ao Marcelo, uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, conversando com todo o público da Rádio H2O também. Uma satisfação a gente poder falar sobre esse ano de 2025, que foi de fato bastante desafiador, quando a gente fala de mercado de trabalho, das oportunidades, das dificuldades que o setor produtivo também passou em alguns momentos desse ano, mas chegando ao final dele com um balanço bastante positivo de entregas, de oportunidades, não só para as pessoas, mas também para os industriais, para os empresários que estão aqui nos ouvindo. A gente poder falar um pouco sobre essa retrospectiva, falar um pouco também sobre tendências e oportunidades aí para o ano de 2026, vai ser realmente um prazer. Estava agora aqui na Praia da Jaguaruna, hoje não deu praia, né? Então esse convite de vocês veio bem a calhar, que eu estava em casa já um pouco entediado, então foi muito bom sair lá da praia e vir aqui bater um papo com vocês. Valmir, e falando desse trabalho, né, de vocês em 2025, várias frentes, né, vamos dizer assim, seja na educação, seja na questão do trabalho, preparação, né, formação, foi bem intenso, né? Foi sim, Marcos. A gente tem hoje todo o nosso trabalho direcionado pela Fiesc, né, que é a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. A própria Fiesc passou agora no mês de agosto por uma mudança, uma transição na sua presidência, né, onde o presidente Mário César de Aguiar, ele deixa o comando da instituição e passa para o presidente Gilberto Seleme, que é da região de Caçador, empresário do setor da madeira, importante aqui para a nossa região também, que é um setor bastante representativo. Então a própria Fiesc, ela passa por um momento também de reestruturação, de novas ideias, de buscar algumas oportunidades diferentes também para as atuações do SESI, do Senai, de toda a instituição como um todo. Nós temos hoje aqui na nossa região da Murel um vice-presidente da Fiesc, que é sempre um empresário, né? No nosso caso é o Thiago Freta, que é dono, né, proprietário da antiga Casas Freta, né, que foi inclusive descontinuado esse negócio agora no final do ano, onde eles estão entrando também com uma distribuidora, né? Então o Thiago Freta é o nosso representante da indústria aqui no sul de Santa Catarina, junto com Edilson Zanata, que é um dos proprietários ali da Farben, né, da indústria de tintas de Criciúma, onde esses dois empresários, eles reúnem todas as lideranças empresariais da nossa região para que a gente possa montar o nosso planejamento estratégico direcionado para aquilo que a indústria realmente precisa dentro dessas atuações e serviços de educação básica, de educação profissional, de inovação, de tecnologia por parte do Senai e também de saúde e segurança do trabalhador, que é um trabalho que o SESI também faz fortemente. Então, prazer mais uma vez estar aqui com vocês para a gente poder falar sobre tudo isso. Valmir, nós temos acompanhado sobre os indicadores do mercado de trabalho quando a gente faz referência à importância da qualificação profissional. E dessa forma, a retrospectiva de 2025 mantém a tendência de que quem de fato busca a qualificação profissional, a formação, buscando uma carreira especialmente associada à formação com o Senai, com o SESI, a formação profissional, a inserção no mercado de trabalho garante uma perspectiva muito favorável, né? Com certeza, Marcelo, a gente sempre diz, né, que em determinado momento a gente estudava para ter um emprego a vida inteira. Hoje a gente precisa estudar a vida inteira para continuar tendo um emprego. Então ele não é mais garantia você ter a qualificação profissional, mas certamente ele abre muitas portas importantes para a pessoa que está se atualizando, buscando constantemente essas atualizações, as formações profissionais, de fato são bastante interessantes. Esses indicadores que você fala, né, um deles que a gente traz
aqui estivemos durante o ano aqui na rádio por algumas vezes falando sobre ele, que é a taxa de desocupação, né? Nós tivemos um número recorde no Brasil, lá divulgado no início do ano, foi uma taxa de 6,9% de desocupação, ou seja, de pessoas que podem estar trabalhando e que por algum motivo não estão, e essa é uma taxa bastante positiva, né? Que mostra que o mercado de trabalho ele está contratando, ele tem aí uma tendência, um direcionamento para oportunidades muito interessantes, e aqui na nossa região esse número ele é ainda mais positivo, né? Ele é um número que cai quase que pela metade, né? Nós estamos aí em torno de 3,4%, 3,6% de taxa de desocupação. Isso significa que na nossa região sul de Santa Catarina, quem quer trabalhar, trabalha. Né? Então, quem está buscando um emprego, existem vagas para essas pessoas. Né? A gente vê na própria rádio as indústrias muitas vezes deixando de divulgar o seu produto para divulgar que tem vagas. Né? Então, usando aquele espaço de mídia para divulgar que tem vagas, porque a sua produtividade, a sua competitividade depende dessa mão de obra. Então, ao mesmo tempo que isso é muito positivo quando a gente fala em aspectos sociais, que a gente fala sobre a população em si, né? Onde a pessoa vai trabalhar, ela vai ter o seu salário, vai ter a sua dignidade e tudo mais, a gente também olha do ponto de vista do empresário, e isso traz uma grande preocupação, porque num cenário de pleno emprego, que é o que significa esse indicador que nós temos hoje aqui, esse cenário ele traz para o empregador uma grande dificuldade de retenção do seu atual colaborador e uma dificuldade também de captação, haja vista que existem hoje muitas oportunidades, muitas vagas sendo disponibilizadas. Agora, claro que aquelas vagas, né, existe um descompasso, porque o empresário deve estar escutando agora a entrevista, deve estar pensando, poxa, mas eu tenho uma vaga lá na minha empresa que está há 4 meses aberta e eu não consigo contratar. E aí tem uma ligação com isso que o Marcelo falou, que é a qualificação profissional. Então, embora nós tenhamos um volume muito grande de pessoas e um volume muito grande de vagas operacionais, que estão aí numa rotatividade muito grande, alimentando todo esse mercado, existe uma camada, uma quantidade de vagas em aberto que dependem de uma qualificação profissional mais apurada, seja uma qualificação, um curso técnico, uma graduação, pós-graduação, e que por vezes não são preenchidas, porque aí essas pessoas com qualificação, elas são um pouco mais escassas. E aí vem isso que o Marcelo falou, né, sobre essas oportunidades para quem se qualifica, porque essas vagas, obviamente, elas é uma lógica, né? Tudo aquilo que é escasso e que é altamente desejado acaba se tornando também mais caro. Vale para o profissional, né? Então o profissional que é escasso, que é altamente desejado, que é esse que tem qualificação, ele certamente vai ter salários melhores, ele vai ter planos de carreira mais interessantes, né, para a sua vida, e com isso a sua carreira vai certamente decolar. Então, com certeza a qualificação profissional é fundamental nesse momento. Valmir, Marcelo, só essa questão, eu estava pensando agora, estava falando de trabalho, de qualificação, e também o mercado ele se modificou muito nos últimos anos no que diz respeito ao formato do trabalho, a categoria do trabalho, e daí e não é nem nessa questão da tecnologia, é que muita gente migra da CLT para PJ, autônomo, isso também influencia? Influencia, Marcos. A gente tem acompanhado muito isso também no mercado de trabalho. É uma opção para algumas empresas, para alguns cargos, alguns modelos, né? Tanto para o empresário quanto para o próprio empregado, né? Eu acho que é uma opção que deve se manter no mercado e não há problema nenhum nisso, né? Mas claro que isso pode trazer em algum momento alguma dificuldade também, né? Para que as pessoas possam também ter os seus benefícios, né? Muitas vezes tem aquela ilusão de criar um CNPJ e trabalhar por conta própria, mas chega num momento como esse, muitas vezes a pessoa não tem um 13º, ela acaba não tendo férias, não tem alguns... A CLT ainda garante muitas coisas. A CLT, né? Ela garante alguns benefícios que são bastante importantes. Então, nós temos acompanhado bastante isso, temos também estado muito atentos sobre a questão da informalidade. Ela ainda é muito grande dentro da nossa região, né? Sobretudo em alguns setores, onde são empresas que são subcontratadas por outras empresas, né? E a gente vê que algumas delas ainda estão na informalidade, e isso, de certa forma, joga contra, né, o desenvolvimento de uma região, do estabelecimento de um polo industrial de uma área ou outra, né? Então, é muito importante que a gente tenha atrativos dentro dos municípios, incentivos também do governo do estado, para que nós possamos convencer
convencer essas empresas que hoje não estão formais Enfraquece também a questão da qualificação, né? Com certeza, né? Porque uma vez que existe a informalidade, não existe formalização do emprego também, né? Não existe formalização da empresa, consequentemente não há formalização do emprego, né? Então, são algumas áreas que acabam não cobrando uma titulação, que não valorizam tanto a qualificação profissional, e isso faz com que dependa-se muito daquela pessoa que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, aquela função, e que cada vez está mais escasso, né? A gente tem essa geração que segue à risca, né, toda essa tradição familiar. Então, a formação profissional em determinadas áreas, que antes eram aprendidas de pai para filho, hoje elas também são bastante importantes. E dentro desse contexto, uma outra preocupação muito grande, Marcos e Marcelo, que a gente traz aqui, é a questão da sucessão familiar. É uma outra coisa também que ao longo de 2025 a gente discutiu bastante dentro do escopo do Senai, da própria Fiesc, porque Santa Catarina hoje, dadas as proporções, né, ela é mais competitiva industrialmente do que São Paulo. Uhum. Então, quando a gente olha para isso e a gente vai ver o perfil da indústria catarinense, é um perfil quase que estritamente familiar. Até as grandes empresas que estão aqui no estado de Santa Catarina, em algum momento elas foram muito pequenas, elas foram criadas no âmbito familiar e hoje precisam passar também de pai para filho, e algumas empresas têm muita dificuldade, né, dessa transição de geração, muitas vezes pelo interesse ou pela vocação. Então nós temos inclusive alguns programas dentro da própria Academia Fiesc de Negócios, que foi uma escola para empresários que foi criada em Florianópolis. Tem alguns cursos que são EAD, outros que são com encontros presenciais lá em Florianópolis, onde os empresários têm essa oportunidade, né, muitas vezes de o pai e o filho irem a Florianópolis fazer um plano de sucessão da sua empresa para 5, 10 anos. Então essa é uma preocupação muito grande em Santa Catarina, não é diferente aqui na nossa região, porque de fato nós temos grandes empresas aqui na nossa região, mas a maioria delas são familiares. Não são empresas que foram criadas em outros estados e que vieram para cá e estão contratando todas essas pessoas. Não, são empresas daqui. Pessoas daqui que em algum momento investiram, empreenderam, criaram seu negócio, tiveram sucesso e agora precisam manter. E essa preocupação da manutenção, ela é uma outra coisa que está pegando forte nesse momento. Muito bem, são 18h45. Estamos conversando com o Valmir Cabral, ele que é o gerente operacional, né, Valmir? Do executivo do Senai e do SESI para Tubarão e Criciúma. A gente sabe que o Senai e o SESI têm uma relação muito estreita, uma relação, né, de parceria. O Senai e o SESI são uma extensão do próprio sistema ou das empresas do setor industrial. E é nesse sentido que também se tem essa perspectiva da produtividade hoje, né, Valmir? Se colocou muito em discussão essa questão da escala 6x1. Exatamente, Marcelo. Muito bom a gente poder também conversar sobre isso, né? A Fiesc se posicionou agora no final do ano a respeito dessas notícias, né? Da possibilidade da redução da escala de trabalho, onde a gente vê que alguns países, né, inclusive países desenvolvidos, que estão já caminhando, né, para ter uma escala de trabalho menor, mas a gente precisa também comparar toda a questão das condições de produtividade da indústria para que isso aconteça. Não é só fazer e depois ver o que acontece, né? Porque a escala como está ou diminuída, ela estará se tiver emprego, se tiver indústria, se tiver vaga de trabalho, né? E a gente tem um problema muito grande hoje, que é a questão da robotização. Quando a gente olha para esses países que estão avançando para uma escala de trabalho mais flexível, a gente vê, por exemplo, né, países como a própria China, né, a cada 17 mil trabalhadores existem 10 mil robôs, né? Ou melhor, a cada 10 mil trabalhadores existem 1.000 robôs. E aqui no Brasil, a cada 10 mil trabalhadores, existem 17 robôs, né? Então, essa robotização, essa adequação, essa ambientação de tecnologia dentro das empresas, ela não é uma realidade para nós, como já é em grandes centros industriais. E é isso, né? É essa tecnologia, sobretudo para as funções mais operacionais, que fazem com que a empresa possa depender menos da força de trabalho humana. E não é a realidade que nós temos hoje nas nossas empresas. Nós não estamos passando por isso. Por isso que a Fiesc, né, como representante máxima aqui no estado de Santa Catarina do setor industrial, ela se posiciona contrária
aqui a isso, né, no sentido de, não no sentido de que não deve nunca ser feito, mas que se deve avaliar o cenário momentâneo, preparar o setor industrial para que possa lá no futuro, um dia, poder realmente chegar a esse benefício, né, a esse nível de diminuição de escala de trabalho. Mas nesse momento, a aplicação dessa escala reduzida, ela traria imediatamente impactos bastante negativos à produtividade da indústria, aqui na nossa região, em todo o estado, no Brasil. Muito bem, são 18h48. Valmir, a gente quer agradecer a parceria, você é muito solícito, à disposição, né, de permanentemente estar com a gente e trazer essas informações muito relevantes. E para 2026, qual a perspectiva, especialmente em relação à qualificação profissional associada ao Senai e ao SESI? Então, Marcelo, nós temos feito um trabalho aí muito grande, né? Apesar de sermos mantidos pela indústria e termos aí um trabalho muito focado, como eu falei, dentro do setor industrial, falando com os empresários, fazendo uma escuta ativa, nós entendemos que através das nossas 4 unidades fixas, que é o Senai, SESI, Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Criciúma, nós temos hoje 45 municípios aqui na nossa região. Então a gente sabe que através dessas 4, a gente certamente não vai conseguir chegar a todas as pessoas que querem, né, ou que podem fazer aí a sua qualificação profissional, avançar na sua carreira. Então, diante disso, como tendência e perspectiva para o ano que vem, SESI e Senai estarão cada vez mais buscando as parcerias e atuações com os governos municipais aqui da nossa região. Então a gente conversa nesse momento aqui para os agentes públicos, né, que estão nos ouvindo, né, que procurem o SESI, procurem o Senai para poder alavancar, né, os seus indicadores educacionais, tanto na educação básica, no desenvolvimento econômico, através da educação profissional. Jaguaruna é um exemplo disso, com o projeto da Escola Móvel. Temos também parcerias já mapeadas aí com o secretário Sandro para a educação também do nosso município. Então, assim, a gente tem feito em Sária, Criciúma, em Bituba, Laguna, né? Hoje nós estamos de 45 municípios, nós temos alguma atuação do SESI ou do Senai em 42. Então nós já estamos aí com uma capilaridade muito grande, mas não necessariamente com o poder público. E é através do poder público que a gente consegue que o nosso serviço chegue até a pessoa. E não dependa da pessoa ir até Tubarão, ir até Criciúma ou ir até Braço Norte, Capivari de Baixo. Então é isso que a gente tem feito. Nós temos estrutura, temos tecnologia, temos tudo à nossa disposição para trazer o SESI e o Senai para a localidade e não depender que as pessoas venham até nós. Então essa é a nossa perspectiva aí para o ano que vem. Agradecemos aí toda a parceria da rádio ao longo desse ano de 2025, os últimos anos, né? Eu acho que a gente tem realmente um microfone aberto de muita qualidade aqui com vocês. Agradecer a parceria de vocês dois que estão aqui, né? Que quantas trocas a gente teve aí ao longo do ano, né? O próprio Rafael Bica, o Gelson Cardoso, né? Todos que estiveram aqui, o Ramon. Enfim, vou certamente esquecer de alguém, né? Então eu vou parar de citar por aqui, mas realmente é uma sensação, né, de uma parceria muito grande no sentido de trazer conteúdo, trazer coisas que agreguem a população, que a gente possa trazer também essas novidades e dentro delas encaixar também com os serviços do próprio SESI, do próprio Senai, que não é porque eu trabalho há 18 anos na empresa e mais 5 anos eu fui aluno antes, né? Então não é por causa disso que a gente fala bem, mas é porque o propósito, né, da própria Fiesc, do SESI, do Senai, ele é realmente muito bonito, ele transforma a vida das pessoas, transformou a minha, certamente vai transformar de muita gente ainda. Muito obrigado, tá? Ok, então, obrigado, Valmir, já desejando aí um 2026, tu falou das expectativas que são boas, mas um 2026 para ti, para toda a família aí, de muita prosperidade, muita luz, muita força, muita saúde. Muito obrigado para vocês também, um ótimo ano novo.